Muito bom dia, o Conecta News retorna ao vivo dos nossos estúdios. Estamos live aberta no Facebook, o nosso canal no YouTube, trazendo informação direta produzida aqui na nossa cidade para os nossos cidadãos aqui de Nova Prata e região. Inscreva-se, assine, permaneça conosco. Nós somos um meio de comunicação aberto e em constante diálogo com a comunidade. Exemplo disso, nessa manhã recebemos a primeira autoridade municipal devidamente constituída do Poder Legislativo, o vereador Magnus Espanhol, que está aqui conosco para uma entrevista exclusiva acerca de um ofício que ele encaminhou para a Prefeitura Municipal com pedidos aí de complementação de atividades que devam ser colocadas em prática para a prevenção da Covid-19 aqui no nosso município. Bom dia, Magnus. Muito obrigado por ter vindo até o nosso programa nessa manhã. Muito obrigado por montar essa ponte direto com o nosso telespectador, com o nosso cidadão de Nova Prata e de toda a região. É muito importante uma autoridade estar aqui conosco falando. A gente recebeu membros da comunidade, recebeu o corpo técnico do hospital, mas agora ter uma autoridade que vem aqui à nossa emissora e que fale diretamente com a nossa população. E o motivo da nossa entrevista, é claro, ontem você divulgou nas redes sociais um pedido de ofício. Antes de mais nada, da gente começar, eu preciso saber a tua formação, a tua atuação profissional, há quanto tempo tu está no Legislativo, como é que está essa experiência, sucintamente, para quem não te conhece, agora te conhecer. Muito bom dia a todos, Thiago, Beto, todo mundo que assiste a Conecta. Eu tenho como formação, eu sou contador, ciências contábeis, atuo no escritório de contabilidade, no qual sou sócio já há anos, e estou no Legislativo, meu primeiro mandato, né? Então fui eleito na última eleição, esse é o nosso último ano no trabalho como Legislativo. Ótimo. Magnus, porque a gente tem que deter a formalidade da autoridade, mas popularmente conhecido como Cook aí por todo mundo. Nós queremos destacar algumas medidas do teu ofício que foi protocolado no município, na prefeitura, no dia de ontem, né? Por exemplo, disponibilização de termômetros infravermelhos nas creches, nas unidades aí de ensino e demais órgãos públicos. Aqui em Nova Prata nós temos condições de ter esses aparelhos disponíveis para uso, e qual é a importância que tu julga desses aparelhos aí na prevenção contra o avanço do coronavírus? Certo. Antes de tudo, eu queria só comentar uma questão. Nova Prata tem um comitê de crise montado, né? Assim como os outros municípios também têm, assim como o Estado tem, assim como o país tem, assim como a região tem. Esse comitê já está trabalhando há mais de 20 dias, já tem medidas que foram tomadas e tudo mais. Nesta terça-feira foi editado um decreto municipal aqui com algumas medidas a serem tomadas. Mas como vocês falaram anteriormente, a cada 48 horas esses decretos, essas legislações, elas estão sendo alteradas de acordo com a situação atual que está acontecendo. Então esse decreto foi colocado, tiveram alguns pontos que foram um pouco criticados pela população, tiveram alguns pontos que eu recebi pedidos para que fossem feitos, e mais do que isso, alguns pontos que nós vimos em outros países, em outras cidades que foram feitos e que surtiram efeito. O corona não tem cura, por enquanto. A única cura dele é evitar a transmissão para que ele acabe. Se nós fechássemos, todo mundo se fechasse em casa durante uns 30 dias, estaria resolvido o problema. Sim. Mas aí tu gera outros problemas, de cunho econômico, de cunho alimentar, enfim, outros aspectos. Então, o que nós temos que fazer aqui? Se países mais desenvolvidos do que nós, com infraestrutura melhor do que a nossa, não conseguiram combater, estão sofrendo para combater, como é o caso da Itália, que é uma calamidade, o que nós podemos fazer aqui que nós temos uma estrutura pior que a deles? Nós temos que copiar as coisas que deram certo. Basicamente é isso aí. Então, baseado nisso, eu trouxe algumas ideias, algumas sugestões que eu considero importante para a gente colocar nessa questão. E hoje vai ser editado um novo decreto, então, com novas medidas mais restritivas com relação a muita coisa aqui em Nova Prata. A questão do termômetro, e o termômetro infravermelho é um termômetro como esse aqui, que muitos pais devem ter em casa para medir a febre das suas crianças, coisa e tal. É um aparelho que não é muito caro,
que se encontra, talvez não em uma quantidade tão grande no comércio local, mas certamente tu encontra em farmácias, em lojas aqui no município, mas que tem à venda ainda, não é um produto que está em falta, né? E não é um produto difícil de se encontrar. Qual a importância do termômetro? Na verdade, essa é uma no meu humilde ponto de vista, e não sendo uma pessoa, um especialista no assunto, se lá atrás nós tivéssemos controlado nos aeroportos, simplesmente com um aparelho desses, as pessoas que estavam entrando com febre alta no país e separando elas para uma quarentena, a gente teria uma redução nos casos. Então não foi feito isso lá, infelizmente, não é aqui uma crítica, não temos que querer achar culpados, temos que achar realmente soluções. Não é hora para brigas políticas e tudo mais, é hora para trabalhar juntos para descobrir solução, porque o mal é muito maior que a política. Sim. Isso aqui hoje, para que nós teríamos, no meu ponto de vista, e aí eu dei a indicação, mas os especialistas aqui, as pessoas da saúde, que tem que ver se isso realmente é uma coisa eficaz. Daqui a pouco as pessoas vão começar, elas estão circulando, entrando em locais públicos e já estão com algum sintoma. Sim. E um dos sintomas clássicos e característicos é a febre alta. Então, se nós conseguimos medir a febre das pessoas antes delas entrarem num ambiente coletivo, nós podemos, e já nesse momento, já evitar isso. Então, olha, o senhor está com febre, o senhor não pode entrar aqui. Por quê? Porque se uma pessoa entra num banco com febre, ela está com coronavírus, se ela tem a febre, que já é um estado um pouco mais avançado, já está se demonstrando alguns efeitos no corpo do vírus. Se ela não tiver contato com outras pessoas, ela não vai transmitir. Então, a ideia do termômetro seria essa. Então, a gente tem ele na entrada de locais públicos, com muita circulação de pessoas, né? Tem ele na entrada de postos de saúde, inclusive os postos de saúde nós vamos ter que, eu falo postos de saúde, são os SEFs, a UBS, o próprio hospital, vai ter que pensar, de repente, numa estratégia de poder fazer essa triagem de pacientes antes deles entrarem no ambiente. Sim. Para que eles não contaminem, talvez, a pessoa que está lá dentro. Então, a questão de tu poder medir a febre, não vai conseguir ver todos os casos, mas aqueles que estão mais graves, tu já vai conseguir poder separar eles antes deles terem contato com outras pessoas. Então, Magnus, sucintamente, a população de Nova Prata pode esperar um novo decreto saindo a partir de hoje ou de amanhã, com novas condições restritivas de circulação, de estabelecimentos, enfim, questões da vida social normal vão ter que ser restringidas em Nova Prata, provavelmente a partir de hoje ou de amanhã. É mais ou menos isso que a gente pode adiantar? Sem dúvida, sem dúvida. Provavelmente hoje já vai ser editado esse decreto. A partir das 9 horas agora nós temos uma reunião do Comitê de Crise, que é composto por pessoas da Prefeitura, de órgãos aqui do município, que é um comitê criado justamente para definir o que vai ser feito. Sim. Né? Nós tivemos o fechamento parcial das escolas de educação infantil, e quando eu falo escola de educação infantil é bom que o nosso telespectador entenda que escola de educação infantil são as creches. Porque tem muita gente que, eu comentei ontem sobre o pedido de fechamento total das escolas de educação infantil, e as pessoas disseram, e as creches, o que vai ser feito? Escola de educação infantil são as creches. Sim. No primeiro momento, no decreto que foi editado terça-feira, foi feito um fechamento parcial das creches. Por que o fechamento parcial? Porque muitos pais não teriam condições de ficar com seus filhos em casa. Sim. Então, eles teriam aqueles pais que não teriam condição, aquela família que talvez não tivesse condição de dar uma alimentação para o seu filho, muitas vezes o filho acaba tendo uma das únicas refeições na creche, na escola, ele teria ainda essa condição. Ontem, em dados preliminares, ontem eu não tenho os dados oficiais, assim, exatos, mas dos 750, 800 alunos que nós temos nas creches aqui no município, ontem apenas 250 estavam nas creches. Um terço, praticamente. Um terço, praticamente. E provavelmente hoje, nesse decreto, vai ser realmente fechado totalmente as escolas de educação infantil. Então, as creches deverão ser fechadas também. Outros municípios da região já estão também trabalhando seus decretos e adotando esse tipo de medidas, né? A partir então, provavelmente sexta-feira será o último dia, amanhã no caso, de aula nas escolas de educação infantil. Então teremos aí medidas mais enérgicas por parte Sim. do poder público, porque o que tem que ficar frisado para o nosso telespectador também, né, Magnus, é uma questão agora que envolve a própria sobrevivência e a continuidade da ordem social, por assim dizer. Todo mundo tem que abrir mão um pouco da sua liberdade individual, todo mundo tem que abrir mão um pouco da sua prioridade financeira,
para que possa aí se preservar vidas e se evitar um colapso do sistema de saúde. É mais ou menos por aí que vai essa nova diretriz que vai vir do decreto municipal? Sem dúvida. Ainda não vai ser totalmente restritiva. Ok. Né? O totalmente restritivo é quando tu dá, por exemplo, um toque de recolher, ninguém pode sair às ruas. Sim. Isso aconteceu na Itália. Se houver um agravamento da situação, se a gente perceber que a população não está colaborando, Sim. a gente vai ter que estudar formas de realmente proibir as pessoas de saírem às ruas. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos ter um decreto municipal que vai restringir algumas situações para a gente se prevenir. Se a gente seguir o que as autoridades vão nos pedir nesse momento, a gente não precisa, a menos algum comportamento anômalo da doença, a gente não precisa ter condições mais severas, desde que seja respeitado desde esse primeiro momento, né? É mais ou menos isso, né? O que acontece, como nós não temos cura, a gente tem que trabalhar na prevenção. Ok. Então, tem que evitar contágio, evitar novos contágios, porque qual é o grande problema do coronavírus? 80% das pessoas sequer vão sentir os sintomas. Vão ter coronavírus e não vão sentir. O problema é que essas 80% dessas pessoas vão estar transmitindo o vírus. Vão estar dissipando o vírus. Dissipando o vírus. Daqueles 20% que sentirem, vamos botar assim que, por exemplo, 5% deles tenham necessidade de, que é o que se está se vendo no mundo, 5% deles têm necessidade de uma UTI. Por Sim. quê? Porque tu começa a não conseguir mais respirar. Então, vamos fazer uma conta bem básica aqui. Se Nova Prata tem 30 mil habitantes, Sim. 20% sentirem os efeitos, nós temos 6 mil pessoas sentindo os efeitos. 20% das pessoas, não, vamos fazer diferente. 10% das pessoas vão contrair o vírus. Sim. Tá? 10% das pessoas vão contrair. São 3 mil pessoas que vão contrair o vírus. Exato. Se dessas, 20% vão sentir o efeito. Sim, são 600 São pessoas. 600 pessoas que vão sentir os efeitos. Se dessas, 5% necessitarem de uma UTI, nós estamos falando em 30 leitos em Nova Prata, que não tem nenhum. Essa circunstância e esse cálculo que é importante a população ficar ciente nesse momento. Não é alarmismo, não é uma forma de pânico, nós não temos nenhum caso, mas a gente precisa de medidas restritivas para prevenir esse avanço, porque se a gente seguir uma métrica matemática, a nossa conta final, e está se usando muito aritmética na dissipação do coronavírus, se a gente seguir essa métrica matemática, a gente chega nessa conta de que se tudo for pelo pior e a gente não tomar a pé das medidas de prevenção, nós vamos precisar de 30 leitos de UTI, sendo que a gente não tem nenhum. É isso aí. E nós estamos falando só de Nova Prata. Exatamente. Tem uma situação no estado todo. E aí eu ainda tenho que ouvir muitas vezes, e eu postei ontem, que tem pessoas que não estão levando a sério. E levei críticas dizendo que nós não estamos levando a sério. Sim. Nós estamos levando a sério. Se alguém tem alguma sugestão melhor, que dê essa sugestão, porque vai salvar o mundo, não só Nova Prata. Importante, uma questão que eu queria te perguntar, se tu puderes nos trazer, quem é o comitê de crise, quem são essas pessoas da comunidade, para a gente ficar a par dessa circunstância, e é importante tu estar aqui para mostrar para o nosso telespectador, para a nossa população, que o poder público está agindo em algum sentido e trazer maiores medidas que a gente não tenha conhecimento aí, que é importante trazer isso também. Eu teria que pegar no decreto. O decreto de terça-feira, ele tem todos os membros, quem são os membros do comitê de crise. Sim. Eu não sei agora de cor, mas a gente teria que pegar um decreto para dar uma olhada com relação a isso. Mas são pessoas da área administrativa do município, tem entidades envolvidas, tem o legislativo envolvido. O hospital tem o seu comitê de crise também, ele tem na verdade ele tem todo um cronograma a ser seguido, né? Que está todo de acordo com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então são medidas que tem. Muitas vezes o que acontece, a população não fica sabendo, aí até de repente por uma falha dos gestores em não comunicar, e por isso é importante esse espaço que a Conecta dá para nós para poder trazer esse tipo de medida. Eu só queria retornar um pouquinho, Thiago, a pergunta anterior, quando eu falei da questão de não estar levando a sério, é que num país onde pessoas duvidam da eficácia de vacinas ou acham que a Terra é plana, não é surpresa para nós imaginar que as pessoas não levassem isso a sério. Quando tu vê e quando tu fala, morreram, sei lá, ontem na Itália, se não me engano, foram 475 mortes. Foram, inclusive vídeos de caminhões do exército levando cortejos fúnebres inteiros para cremação. Isso na região de Bérgamo, na Itália. Isso aí. Quando tu vê esse tipo de situação, tu diz, aqui no Brasil a dengue mata mais, coisa e tal. Agora, quando tu traz um dado que, por exemplo, 30 pessoas do município poderão
De acordo com... Não é que vai acontecer, gente. Se todo mundo se precaver, nós não vamos ter perda nenhuma. Mas, se tu tem um cálculo matemático que leva a esse número, quando tu começa a imaginar que dessas 30 pessoas vão ser pessoas conhecidas tuas, daqui a pouco vão ser alguns dos nossos amigos, alguns dos nossos parentes, algumas das nossas pessoas queridas, eu imagino que as pessoas tenham que se sensibilizar e entender. É hora de ficar em casa. E esse toque de recolher, essa questão toda de, vamos parar, não são férias, gente. Não é para pegar e, vou aproveitar que tenho tempo e vou ir para visitar um parente. É hora de ficar em casa com os seus. Não é aqui querer trazer um alarme, não é aqui querer trazer um pânico. Nós ainda estamos trabalhando com tranquilidade. Não temos nenhum caso em Nova Prata. Tivemos ontem a confirmação de um caso de uma pessoa de Serafina Correia, que foi internada em Bento Gonçalves. Tivemos esse caso aqui, é o caso mais próximo da gente. Mas se nós não nos cuidarmos, nos próximos dias os noticiários vão ser: estamos com casos de coronavírus em Nova Prata. Por enquanto, o único remédio, sucintamente, Magnus, é ficar em casa. Prevenção. Ficar em casa, diminuir as suas relações sociais, cortar, na verdade, elas, né? Ficar só com os seus em casa, higienizar as mãos, sempre importante higienizar os locais, evitar abraços, evitar beijos, é um distanciamento social. Por que é importante isso, Thiago? O coronavírus vai chegar em Nova Prata. Isso não tem como a gente impedir ele de chegar. O importante é que ele chegue aos poucos e devagarinho. Por quê? Porque nenhum sistema público de saúde no mundo, e a gente viu isso na China, a gente viu isso na Itália, a gente está vendo isso nos Estados Unidos, que são países fora a China, que eu considero um emergente, assim como Sim. nós, Itália e Estados Unidos, são países com medicina muito mais avançada, com um sistema de saúde muito mais preparado do que o nosso, e o sistema nesses países entrou em colapso. Então, o que acontece? O grande problema é o seguinte: se os casos, e agora eles vão subir numa ascendente muito forte, assim como o ministro falou, Sim. eles vão fazer essa curva muito alta, e o sistema de saúde ele tem um limite para trabalhar, o limite é aqui. E os casos vão passar do limite. Sim. Então, essas pessoas que ficam acima do limite não vão ter como ser atendidas, ou não vão ter como ser atendidas com a qualidade que poderiam ter. Então, o que nós temos que fazer? Quanto mais nós adiarmos a vinda desse vírus, menos essa curva vai subir. Sim. Ela vai ser mais achatada. Por isso que eles falam de achatamento da curva. E quanto mais nós alongarmos e quanto mais tempo demorar para nós termos os casos, mais fácil para o sistema de saúde absorver. Por quê? Se ao invés de nós termos um pico de, por exemplo, em Nova Prata de 10 casos, Sim. nós tivemos apenas 2 agora, daqui uma semana eles estão curados. Aí nós temos tem mais tempo 2. de regeneração do sistema de saúde para ele trabalhar. Isso aí. Daí o sistema de saúde consegue absorver esses casos. Uma questão muito batida sempre em Nova Prata é a questão da UTI, né? Nós não temos uma UTI no hospital. É hora e há possibilidade de uma montagem disso numa UTI aqui no Hospital de Nova Prata? Ou nós vamos trabalhar com hospitais de referência nas outras cidades, nesse caso específico do coronavírus? Fala-se muito, né? Tem aquele ditado popular que a gente aprende no amor ou na dor. Sim. Nova Prata há anos já tem estrutura física para se ter uma UTI. Sim. Construção do hospital, equipamentos, mas não tem estrutura financeira para manutenção. E o grande problema da UTI é a manutenção. Sim. Tu tem que ter médicos intensivistas, né, plantonistas, que trocam de turno a cada certo tempo. Então, o custo para uma UTI hoje, eu posso errar aqui de 100 mil reais para mais ou 100 mil reais para menos, mas a gente não está falando em menos de R$500 mil por mês. Por mês. É um custo... Que é um custo elevadíssimo, que hospital, município, ou mesmo os municípios da região, mesmo os planos de saúde que atendem aqui, todo o sistema de saúde somados, ainda assim seria muito difícil, para não dizer impossível, se nós não tivermos ajuda e custeio financeiro a nível nacional, a nível estadual. O Estado está quebrado, Sim. Então a gente dependeria a nível federal. Eu acho que agora a gente tem que tratar realmente da enfermidade, Sim. mas é um assunto que vai voltar à tona. Inclusive, numa das medidas que eu sugeri aqui de ter um fluxo de caixa do município para ele Sim. poder repassar um valor maior Correto. pro hospital, a ideia é que se tenha, digamos assim, falando num termo não técnico, uma UTI provisória, digamos assim. Isso que eu queria te perguntar. Temos como fazer vamos dizer,
no jargão nosso, né, fazer uma meia sola para a gente ter alguma coisa em Nova Prata? Temos essa possibilidade? Eu acho que no primeiro momento, sim, Tem como ser feito. É lógico que a ANE, Agência Nacional de Saúde, não aceitam que se tenha esse tipo de situação, mas em termos práticos nós temos sim como fazer. Tem equipamentos, tem o local, tem profissionais em Nova Prata. Claro, estamos falando de uma questão respiratória, teríamos ter um pneumologista de plantão o tempo todo, esse tipo de situação. O hospital tem o seu plano, eu acho que esse fato, lá na frente, quando a gente tiver vencido ele, a gente vai vencer ele com a ajuda de vocês que estão em casa, de todo mundo, vai ser um fato que vai voltar realmente à discussão, a questão da UTI em Nova Prata. Tudo isso que está acontecendo vai servir também para as pessoas perceberem, para os governantes, e eu falo os governantes a nível maior, porque não depende muito de nós, a gente tem que ter essa força com relação ao governo federal. Quem tem um pouquinho de noção vai saber, o nosso telespectador, é importante ter esse nível técnico, né? Município e Estado são muito subalternos ainda daquilo que vem da União. A União é a dona da chave do cofre e a gente depende muito da boa vontade e da ação política do governo federal. Então, muitas vezes não é uma questão do prefeito, do vereador, do governador. A gente tem uma dissonância de pacto federativo, por assim dizer, né? Um peso diferente em que a União tem muita competência e muita responsabilidade e o recurso está na mão dela. Então, por isso que muitas vezes aqui na cidade ou no nosso estado a gente passa por necessidade por conta dessa disparidade, né? Sem dúvida. Quando os impostos são arrecadados, eles vão todos para um pote lá no governo federal. E o governo federal faz os seus usos, as suas destinações, e depois o que sobrar ele manda para o município. Quando, na verdade, a ordem dos fatores deveria ser diferente. Nessa hora, principalmente. Aí que está. O município... As coisas acontecem nos municípios. Não acontecem lá no governo federal. Quem está na batalha, na linha de frente, são os médicos aqui do município, são os funcionários da saúde aqui do município, são as pessoas aqui do município, né, que entraram no enfrentamento. Então, o certo seria a gente fazer todo o uso necessário aqui no município e depois fazer o repasse lá para Brasília. Só que, como tu falaste, tem a questão do pacto federativo, a questão de que os impostos foram criados para desenvolver o país como um todo. Então, muito do que se arrecada aqui não volta, vai para outros lugares do país. Enfim, essas são questões macro que agora, para o nosso enfrentamento, elas não vêm. Não vem. Pergunta que vem do nosso ouvinte aqui também. Tu falaste, o nosso ouvinte não, nosso telespectador, falaste na tua manifestação sobre adiamento da Expo Prata. Essa é uma medida que tem que ser utilizada agora. Eu quero que tu fale um pouquinho rapidamente dessa importância, porque muitas vezes a gente tem aquela noção que santo de casa não faz milagre, mas agora a gente precisa ouvir as autoridades municipais, e eu também quero saber, complementando a pergunta, nós estamos em consonância com aquilo que vem do Ministério da Saúde aqui em Nova Prata? Sem dúvida. Todas as diretrizes para tomar a decisão vêm do Ministério da Saúde, vem da Secretaria Estadual de Saúde e vem da Coordenação Regional. E aí sim são tomadas as medidas. E isso é um fato que está acontecendo no Brasil inteiro. Né? Todas as medidas são feitas dessa forma. É importante saber, nosso telespectador, que não é algo inventado aqui em Nova Prata, não é algo que o Cook está colocando, que o Magnus está colocando, que o prefeito vai colocar. A gente segue diretrizes do governo federal, que tem um comitê de crise, como a gente falou, para gerir esse assunto. Isso aí. Tem as peculiaridades de cada município e por isso, então, algumas dessas colocações que foram feitas nesse ofício, porque algumas peculiaridades realmente nós temos aqui na nossa região. Mas o macro todo ele é seguido as diretrizes que o governo federal repassa. A questão da Expo Prata, no meu ponto de vista, é muito clara. Nós estamos aqui no começo da chegada da pandemia, né? Não temos nenhum caso registrado, provavelmente teremos casos aqui no município, e isso deve demorar deve demorar uma semana, de repente, para termos o primeiro. O auge dessa crise vai ser daqui 15, 20 dias, e a Expo Prata vai ser daqui 1 mês e meio. Quem vai vir visitar a Expo Prata? Não. Se eu desse agora para o telespectador uma passagem com tudo pago para ele ir para a China ou ir para o norte da Itália, que é um sonho de muita gente para ir viajar, alguém aceitaria diante de tudo isso? Beto? Não, obrigado. Eu acho que esse é o ponto. Se você não tem coragem de ir para lá, e a gente está ainda 1 semana, 2 semanas à frente do que está acontecendo lá, é hora da gente se cuidar. Então, eu acho prudente essa questão da Expo Prata, a gente adiar ela.
setembro, outubro, não sei, novembro, fazer ainda dentro desse ano, mas fazer mais lá para frente, quando o surto já tiver sanado. O ministro falou que em agosto é quando a gente vai ter o controle, né? Sim. Então vejam bem, por isso que a gente não pode ter pânico, nós estamos ainda em março. Os casos ainda não começaram a acontecer, mas se nós nos prevenirmos desde já, a gente vai fazer com que esse prazo recue e a gente vai estar livre dele muito antes. É uma questão biológica, é uma questão de contágio, é uma questão que a gente não tem controle, é uma guerra invisível, como falou o general Fernando Azevedo e Silva. Acho que essa colocação foi muito forte por parte do general. A gente tem que entender o contexto de guerra contra um inimigo invisível e um inimigo incomum. Não somos as nossas opiniões que estão divergindo, é uma questão de ordem biológica para a preservação da saúde e da ordem social. A gente tem que ter essas questões. Dúvidas que surgem. O teu ofício, Magnus, ele coloca algumas questões como proibir eventos e reuniões de pessoas, né? Eu quero que isso está um pouco genérico e a gente precisa transmitir para a população. Essa questão se restringe, vamos lá, é desde a missa na igreja matriz, é desde o culto lá com o pastor, é as festas de capela, é a roda de carteado lá na bodega que acontece muito, essas questões comuns que a gente precisa dar noção para as pessoas. Isso tudo está inserido nessa categoria de eventos e aglomerações de pessoas? Na verdade, o ofício teve muitos itens que foram genéricos. Por Sim. quê? Porque acho que necessita realmente, não é o Magnus, uma pessoa só, Sim. que vai dizer, olha, tem que ser feito tal coisa. Sim. Acho que tem que ser uma comissão. Foi bom a gente colocar todas essas ideias e expor nas redes sociais para ouvir o que a população vai trazer. Falou com respeito a isso. A gente teve algumas críticas que acham que a coisa tem que ser mais profunda do que foi colocado aqui. A gente ouve algumas sugestões de coisas que podem ser melhoradas. Sim. Eu acredito que nós temos que tratar de toda e qualquer aglomeração de pessoas, a gente tem que pensar na proibição. Sim. Talvez não seja feito agora. Sim. Talvez não seja feito agora. Por quê? Porque num primeiro momento, quando tu corta a liberdade, por exemplo, daquela pessoa que está lá no PAN jogando carta, Exatamente. Talvez não acredite Sim, que isso aconteça. Que isso aconteça, essa pessoa vai se sentir tolhida, cortada do seu direito de ir e vir. E daqui a pouco gere uma indignação. Sim. E faz com que essa pessoa se cuide menos ainda. Ok. Né? Então, na verdade, nós vimos algumas manifestações, por exemplo, por parte de algumas áreas religiosas, dizendo que eles disponibilizam álcool gel e vão continuar fazendo os seus cultos. Eu acho, no mínimo, irresponsável por parte disso, porque eu tenho a minha fé. Okay. Eu sou católico, eu acredito em Deus, eu rezo, eu vou à missa, mas eu não preciso estar na igreja para poder entrar em contato com um ser superior que eu considero que é a pessoa, que é, enfim, a entidade que controla, que cuida do mundo. Dá para rezar de casa. Dá para rezar de casa. E a minha fé em casa, ela é a mesma que na igreja. Eu não preciso, né, nesse caso, especialmente nesse caso. Eu acho que a gente... tem outro ditado que fala que quando a gente tem alguma coisa, medidas... drásticas para situações drásticas. Exato. A gente está passando por uma situação drástica. Então as medidas têm que ser drásticas. Essa é uma questão que tem que ser batida e tem que ser alertada. Não adianta você receber áudio e vídeo no WhatsApp e repassar pânico e não tomar nenhuma medida de precaução para colocar. É uma situação inédita. Nunca antes na história da modernidade que a gente tem. Angela Merkel falou ontem que a Alemanha, enfim, eu gosto de citar a Merkel porque ela tem uma postura muito ponderada e a Alemanha é unanimidade em tudo que ela faz. Certo. Merkel disse que a Alemanha passará pelo pior período desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando em um evento, talvez o evento do século, que a gente vai ter no século XXI, está acontecendo agora. E as pessoas precisam levar a sério. Se fala muito, se diz muito, a mídia coloca muita informação, sim, mas a gente quer trabalhar na área da prevenção, porque aqui, em Nova Prata, a gente não quer ver cenas que a gente vê mundo afora repetidas, a gente não quer perder parente, a gente não quer perder amigo. É uma doença silenciosa, ela age muito rápido, então a gente precisa dessas medidas.
isso implica na restrição de liberdade. Sem dúvida. Nova Prata e região, né? Porque nós estamos ainda com a região limpa, digamos assim. Exatamente. E aí, Thiago, quando tu tem Angela Merkel falando, presidente da Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, enfim, Sim. quando tu tem o Macron falando na França, na mesma linguagem, também falando em guerra, quando tu tem o Trump, independente de quem está assistindo ser favorável, essas pessoas são líderes de 3 potências mundiais. Que tem estrutura para lidar com situações caóticas. Sem dúvida. Eles falando em guerra. Será que nós aqui em Nova Prata vamos ficar batendo de ombro, achando que a situação é que muito somos mais, que temos mais informação, ou que sabemos mais que essas pessoas que estão lá? Sim. Então, é como tu falaste, não é hora de pânico, não é hora de alarde. Se todo mundo tomar as medidas, e aí o que acontece? Ficar em casa, fazer a higienização, evitar a socialização, evitar aglomerações, tenha a sua fé. Sim, essa é uma coisa fundamental que hoje de manhã, antes de vir para cá, eu também queria trazer. É hora de talvez sentar ajoelhado do ladinho da cama, fazer sua oração toda manhã, pedir sua proteção. É hora de voltar para alguns valores que a vida moderna deixou passar, né? Ateus de toda a ordem que não acreditavam em nada, talvez agora é hora de pegar um tercinho na mão e começar a rezar, porque inverteu a ordem social, sem dúvida, trocaram-se os valores, posições políticas devem ser deixadas de lado, o que se fala é a preservação da saúde pública, a preservação da saúde da família, e isso implica em medidas diferentes e drásticas como essas. Uma pergunta que me surge agora aqui também, Magnus, e que é bastante complicado lidar com essa situação, como é que você acha que o comitê de crise vai gerir com o fechamento possivelmente de bares e restaurantes? Como é que vai ser aí a restrição do trabalho das empresas e das indústrias? O que tu pode nos adiantar nesse sentido que será falado na reunião do comitê logo mais? Nós já percebemos a nível estadual e nacional algumas empresas maiores, porque aquela empresa que tem condição de fazer home office, por exemplo, no escritório de contabilidade, a partir de hoje nós devemos trabalhar em home office. Okay. Então os funcionários vão ficar em casa trabalhando e vai ter apenas uma pessoa atendendo em situações de, digamos assim, de emergência, né? Para evitar o máximo o contato. Nós temos empresas como a GM, que anunciou ontem que aqui no estado está fazendo, vai paralisar suas operações. Se eu não me engano, a Marco Polo também está seguindo na mesma linha. Aqui em Nova Prata, a ideia, agora num primeiro momento, pelo que se está se cogitando, é pedir o fechamento de alguns estabelecimentos, como por exemplo academias. Okay. Né, que é um local onde tu tem um contato muito grande, respiração Sim. muito grande. Respiração, transpiração. Transpiração muito grande. A pessoa tem que ficar trocando equipamento e ela não vai higienizar todos os equipamentos antes de fazer, depois de fazer. Ninguém vai passar álcool gel no halter, né? Aí que tá, ninguém vai passar. Então é uma medida que vai ser tomada. Eu sugiro que as empresas que puderem trabalhar em home office, trabalhem em home office. Aquelas que não puderem também tem que pensar na possibilidade de fechamento, porque não vai mais ter cliente. Sim. Não vai ter cliente. E outra coisa aí, eu vi ontem em Veranópolis, os vereadores sugeriram o fechamento total do comércio. O prefeito de São Paulo, Dória, sugeriu não, num primeiro momento ele exigiu o fechamento dos shopping centers. O prefeito Marquesan de Porto Alegre também, inclusive, chorou na entrevista. Imagina a carga que tem uma pessoa que está à frente disso. Com é muito complicado, a autoridade nessa hora ela precisa sair um pouco daquele escopo tradicional, que é aqueles deveres, e ela tem que liderar a comunidade para atravessar uma circunstância dessa. Então é importante também ter essa noção. E tem muitas pessoas que ainda levam para o lado político, que é inadmissível no momento onde a gente tem que se unir, as pessoas querendo discutir política. Resolva seu problema do corona e depois tem uma campanha ali na frente. Aí tu faz o que tu quiser. Agora é hora de trabalhar junto para combater o corona. Até porque, se nós não trabalharmos juntos para proteger a comunidade dessa doença, provavelmente não se tenha pleito eleitoral, provavelmente tudo vai ser adiado, então não adianta agora antecipar uma discussão que pode ter eficácia nenhuma ali na frente, porque a gente está vendo uma prorrogação muito grande das atividades. O TSE não se pronunciou ainda, mas a gente tem, por hora, aprovado na Câmara dos Deputados um decreto de calamidade pública que vai até 31 de dezembro de 2020.
toda a nossa ordem legal, constitucional, ela está sofrendo alterações nesse momento, de acordo com o que a própria Constituição vai falar. Sem dúvida. Então, tudo vai ser alterado. A gente tem que sair um pouco desse senso comum de achar que a minha liberdade é essa, eu posso fazer, de achar que a minha individualidade, a gente tem que pensar no coletivo e tem que estar orientado de acordo com o que as nossas autoridades vão trazer. Inclusive, ainda na continuidade disso, o que vai ser colocado com relação a empresas, né? A gente vai, provavelmente a vigilância sanitária vai, por quê? Por uma questão de saúde pública, vai exigir fechamento de bares, né, onde tem maior aglomeração de pessoas, especialmente. Os restaurantes, vai ser pedido uma medida para que reduzam em 50% a questão dos lugares, Sim. Dos postos diminuição do fluxo. Por diminuir o fluxo de pessoas, para botar as mesas mais afastadas para evitar esse tipo de situação. Claro, eu estou aqui adiantando assuntos que poderão ocorrer, Sim. mas a reunião está ocorrendo nesse momento. Inclusive a gente já tem que ir encerrando, porque daqui a pouco tu não vai estar na reunião. E nessa reunião que vão ser definidos todos esses aspectos. Então daqui a pouco eu estou aqui trazendo fatos que eu acredito que vão ser tomados, mas que o comitê decida que não é o momento. Sim. Só que é bom que fique claro para a população que talvez hoje não seja o momento, mas amanhã seja o momento. As coisas têm que ser feitas assim, não dá para... Se nós vamos fechar tudo agora, e o vírus demora 60 dias para acabar esse surto, nós vamos ter simplesmente a falência de todas as empresas. Sim. E se nós tivermos a falência de todas as empresas, ninguém vai ter salário, e nós vamos ter fome, então nós vamos ter outro problema para lidar. Exatamente. Então, é fato que todo mundo vai sentir economicamente isso. Sim. O mundo vai entrar em recessão. Não pense você que está em casa que você não vai sentir, todo mundo vai sentir, todas as empresas vão sentir. Isso não tem como escapar. Só que agora, num primeiro momento, a gente tem que pensar 90% na questão saúde e apenas 10% na questão financeira. A gente tem que tentar manter com que essas empresas consigam sobreviver, Sim. mas o mais importante agora é que as pessoas consigam passar imunes a tudo isso que está acontecendo. E eu falo de empresas porque a gente vai ver grandes e pequenas. A pequena, porque a pequena sempre sofre. O Sim. pequeno sempre é quem mais sofre. Né? Ontem a gente viu o governo já editando medidas para prorrogação de prazo de pagamento de impostos para as pequenas empresas. A gente já viu uma ajuda para as companhias aéreas. Gol, Azul, essas empresas já estão com 80% a menos de voos. Sim. Ninguém está voando, ninguém está viajando. Né? As ações caíram 80% dessas empresas. Correto. E muitas empresas no mundo vão ser absorvidas pela área pública para poder continuar existindo. Sim. Então, nós temos toda essa questão de saúde e ainda temos a questão financeira, que veio em cima de uma seca ainda, que para nós aqui no estado e na região ainda é mais um agravante para tudo isso. Tem mais um problema. E para encerrar, Magnus, a gente tem decretação de estado de calamidade pública na União. Ontem à noite, o governador Eduardo Leite informou no Twitter que irá solicitar à Assembleia Legislativa a decretação de estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Isso pode chegar no município também? Tá certo que é uma iniciativa do Executivo, mas o que se ventila, a gente pode ter uma decretação de calamidade pública, isso tem uma vinculação com as receitas, com o orçamento do município, a gente pode ter que chegar a esse tipo de situação para poder dar uma fluidez melhor ao caixa municipal também? Sim, a gente pode, na verdade é uma ferramenta legal que existe para fazer com que haja uma flexibilidade na questão legal. Por exemplo, tu pode fazer compras emergenciais sem necessidade de uma licitação. Porque se daqui a pouco tu tem que fazer uma licitação para comprar um item básico para a questão da saúde, vai demorar 30, 60, 90 dias. É ineficaz. Ineficaz, nem vai adiantar. Então, provavelmente pode acontecer aqui na Nova Prata, o Executivo já tem pensado no aspecto, mas é como eu te falei, a cada dia nós teremos precisamos nos atualizar, coisas novas acontecendo. Então, hoje, eu acredito que hoje não vai ser decretado. Não temos nenhum caso suspeito em Nova Prata, mas talvez amanhã, sábado, possa ocorrer essa situação. E importante a gente saber funcionamentos de demais órgãos e de tudo isso. Eu acho que é importante o comitê também depois trazer
Como é que vai funcionar nos finais de semana, expedientes, toda essa questão, a gente precisa, a emergência, tu fala na tua manifestação sobre um possível disque corona, né, um nome assim, genérico, mas nós vamos ter essas ferramentas, porque daqui a pouco a população precisa acessar no final de semana, então só explana para nós resumidamente, até porque o nosso tempo já está exíguo, a gente poderia ir até o final da manhã, mas tu tem um compromisso já em seguida, a gente já tem mais uma entrevista importante para a comunidade no próximo bloco também. Então eu queria que tu trouxesse assim um resumão, uma mensagem para a comunidade do que pode ser feito e o pedido, um recado do Legislativo para toda a comunidade de Nova Prata, nesse caso específico do coronavírus. Então, já temos, a gente tem um panfleto informativo que está circulando, vocês já devem ter visto no comércio, você deve ter visto em algum local, um panfleto feito pelo município já há alguns dias, onde tem informações sobre tudo que deve ser feito, os procedimentos que devem ser feitos, né, para se evitar, para se controlar. E no verso desse informativo, nós temos o telefone de todas as unidades básicas de saúde de Nova Prata, temos o telefone o site do governo federal com todas as informações oficiais. Não acreditem em tudo que vocês ouvem na mídia, não acreditem em tudo que vocês ouvem, especialmente nas redes sociais. Especialmente o WhatsApp. Eu acho que, pessoal, muito cuidado, áudio, vídeo, tem especialista, tem médico, tem áudio que tu não sabe nem de onde veio. Ontem estava uma pandemia de um áudio de uma empresa circulando. Gente, isso só gera pânico, isso só gera desinformação. Vamos seguir o que a autoridade está falando. Acho que esse é um recado importante. Eu acho que é importante agora a gente entender que a gente vem de o nosso povo é um povo que é muito social, ele socializa muito, a gente tem uma vida noturna boa, grande em Nova Prata, a gente tem um monte de atividades de lazer em Nova Prata, e todas elas, ou boa parte delas, a gente envolve outras pessoas, a gente tem carinho pelas pessoas que a gente ama, a gente tem relacionamentos, amizades, e a gente quer continuar com esses relacionamentos, a gente quer que eles durem, a gente quer poder sentar, conversar, trocar uma ideia, tomar um chimarrão com nossos amigos. Só que agora não é o momento. Acho que nós temos que passar agora pelos próximos 15, 20 dias, a gente fazer um retiro. A gente repensar até a própria vida, Thiago. A insignificância nossa no mundo, onde um vírus, de uma hora para outra, de um dia para outro, parou o mundo. Parou o mundo e fez a gente mudar nossos valores, nossa rotina. Vamos repensar isso, vamos nos cuidar. Talvez não por nós, porque talvez eu tenho minha imunidade boa, mas pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que a gente gosta, pela nossa comunidade. As pessoas de Nova Prata, elas têm um orgulho de dizer que são de Nova Prata, elas amam a cidade. Mesmo que elas não gostem de quem é... Elas podem não gostar do cookie político, elas podem ser contra o cookie político, mas elas amam a sua cidade. E se elas amam realmente, esse é o momento para elas demonstrarem o amor delas. Como? Ficando em casa, evitando a proliferação, evitando o contágio. E daqui 30 dias, daqui, 40 dias, que a gente vai estar livre desse vírus, eu tenho certeza. A gente vai passar por uma tempestade nesses 30 dias, bem feia. Mas daqui 30 dias tudo vai passar. E se a gente tomar todas essas precauções, a gente não vai ter nenhuma perda. E a gente vai poder olhar para trás e dizer, nossa, olha como nós aprendemos, olha o que nós passamos. As coisas que vão estar nos livros de história daqui a alguns anos, a gente escreveu essa história e a gente vai estar bem. Então, a gente abre mão de algumas coisas agora, abre um pouco mão de repente do nosso egoísmo, de achar que estão tolhendo a nossa liberdade, para lá na frente a gente poder ter liberdade com saúde e com todas as pessoas que a gente ama. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai seguir essas recomendações e que nós vamos vencer. Não sem luta, não sem batalha, mas nós vamos vencer de uma forma mais fácil do que os outros países estão trabalhando para vencer. Então é isso que eu peço a você que está assistindo. Muito bem, tivemos a honrada presença do vereador Magnus Espanhol nessa manhã. A conversa poderia correr até o meio-dia,
mas a gente já tem mais uma entrevista na sequência. O Magnus tem um compromisso importante no Comitê Municipal de Defesa da cidade. Vai para lá, vai fazer o seu papel legal, depois nos traga informação. A Conecta Mais Web TV, a Conecta News, o nosso programa se coloca à inteira disposição das autoridades municipais que queiram usar esse canal para difundir boa informação, para difundir notícias de verdade e para difundir informação que seja útil para a nossa população local. Nós estamos à inteira disposição, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, seja da força do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, todas as autoridades que estão envolvidas nesse momento, unidas em prol de proteger a comunidade. E o Conecta News, a Conecta Mais, cumpre o seu papel social de levar informação boa para tranquilizar a nossa população. Então a gente está à disposição do poder público, nos colocamos como veículo e estamos aí juntos, porque na verdade a gente supera isso coletivamente. Eu também acredito no que tu diz e a nossa equipe que nós vamos superar esse momento, mas a gente precisa abrir um pouco mão da nossa individualidade para chegar daqui um tempo e enxergar isso como páginas da história que nos deixaram mais fortes daqui para frente. Sem dúvida, sem dúvida. Agradeço muito o espaço. Certamente hoje teremos a edição então de um novo decreto e nos próximos dias virão novos decretos, porque a ideia é aprimorar a cada dia e melhorar a cada dia. Então, assim que eu tiver, já vou fazer a divulgação, assim que eu tiver, já vou pedir para que o município faça uma divulgação forte com relação a isso, para que a população fique ciente do que está acontecendo, tome as medidas necessárias de prevenção e realmente a gente passe por isso aí com o mínimo de dificuldades possíveis. Muito bem, esse foi Magnus Espanhol, autoridade do Poder Legislativo Municipal, que esteve aqui conosco, trazendo essas informações importantes. Assim que o novo decreto surgir, a gente vai trazer para você, seja por qualquer uma das nossas plataformas ou programas. Se tiver editado até o dia de amanhã, a gente traz também para trazer essas informações para você ficar a par. É momento da comunidade se unir, é momento da cidade se posicionar como Nova Prata, uma única vertente para vencer um inimigo comum, que é uma doença rápida, uma doença voraz, mas que se a comunidade for unida, a gente supera isso e é o que se pede nesse momento.